E aí pessoal, tudo bom? Alguns dias atrás eu gravei um vídeo falando explicando só um pouquinho como eu comecei a aprender inglês e expliquei o meu ponto de vista com relação ao app Duolingo, como foi de ajuda para mim no começo, e expliquei que alguns detalhes a respeito de algumas mentiras, umas falsas ajudas que o pessoal oferece na internet. Eu não estou dizendo que não existe pessoas que aprendem mais rápido a pessoa, até comentei no outro vídeo, tem pessoas que aprendem mais rápido a pessoa que outras, mas aquelas história de ficar fluente em inglês em 3 meses, 6 meses, isso não existe. Eu sei que tem muita gente que precisa, né, aprender o idioma e procurar métodos rápidos. Eu não tiro a razão, eu concordo, porque às vezes a pessoa tem tempo curto e não tem muito tempo para estudar. Mas como tudo na vida, nós temos que fazer planos, arranjos, para que essas coisas dê certo. E se a pessoa quer realmente ser fluente em inglês, se você quer realmente conseguir se comunicar bem, falar bem, escrever bem, você vai precisar de tempo. Se você for uma pessoa mais esperta, você vai aprender bem mais rápido. Mas em ambos os casos vai levar tempo. Então, como eu expliquei, eu tinha começado com o aplicativo, parei e procurei um modo de realmente começar a avançar no aprendizado. O que eu fiz? Eu peguei, comecei a procurar na internet, com muita gente curiosa. Aí encontrei que existe um método chamado texto com áudio, que é esse que é sobre isso que eu vou falar hoje, nesse vídeo, que ensina a você entender, além de entender o idioma, de uma maneira bem mais rápida, na minha opinião, é claro. É um pouco estressante, porque, principalmente quando está no começo, provavelmente tem ali pouco vocabulário, a pessoa tem pouco vocabulário, fica perdida em muitas palavras ali que não conhece, mas com o tempo, com dedicação e com outras ferramentas, como o Anki, eu quero até falar disso em outro vídeo, como usar o Anki, que é um aplicativo de memorização que ajuda a ficar você repetindo as palavras, repetindo ali, lembrando você todo dia, para você repetir, para você ir memorizando. Mas o Anki combinado com o texto com áudio é uma ferramenta muito importante. Então, como eu disse, eu estava procurando ali como eu poderia usar isso enquanto eu encontrei muitos sites oferecendo texto com áudio, a maioria deles com certeza era pago, eu não conseguia achar nenhum de graça. E fui procurando até que encontrei, se eu não me engano, era um blog, e lá tinha a história de Robinson Crusoe, que era o que foi um famoso navegador. E lá tinha o texto, a história, né, o livro e os áudios. E quando eu baixei de graça esse livro e os áudios, o áudio era completamente em inglês, não tinha português, não tinha tradução, mas era falado de um modo tão devagar que era essencial para quem estava começando. Então eu pensei, isso parece bem interessante, eu sei que está devagar, apesar que eu não estava entendendo quase nada. E resolvi me empenhar para fazer isso. Resolvi tentar. Peguei o capítulo 1 do livro, coloquei o áudio, né, os fones e tudo, e fui acompanhando. As palavras que eu já tinha aprendido, eu fui entendendo ali, pegando, né, ali entendendo ela de acordo com o áudio ali, voltando e tal. E comecei a encontrar aquele problema que eu falei com vocês, o vocabulário.
Como eu vinha do Duolingo, como o Duolingo me ensinou muito pouco, ou praticamente quase nada de vocabulário, comecei a ficar muito perdido. Aí esse estudo começou a ficar bem puxado. O que aconteceu? Eu ficava, muitas vezes, quando eu entendia a frase, mesmo que eu não sabia a palavra, mas eu entendia a frase, o que eu fiz? Eu procurava passar adiante. Eu entendi a frase, mesmo não conhecendo todas as palavras que estão ali. Eu entendi o significado da frase. E quando eu não estava entendendo o significado da frase, sim, eu fazia aquilo que é muito cansativo. Eu procurava o significado da palavra, tentava no contexto. Eu estava à época, como eu disse, estava começando, comecei a usar ferramentas como o Google Tradutor, que traduzia, às vezes, o Google Tradutor até melhorou muito hoje em dia, mas na época ele traduzia uma palavra ou outra, dava um significado, muitas vezes na frase não era o melhor, mas eu ia usando essa ferramenta e muitas vezes procurava na internet a frase inteira, completa, para tentar entender o significado, enquanto eu achava que o Google Tradutor não estava me entregando a melhor tradução na época. E fui fazendo isso. O primeiro capítulo foi bem puxado mesmo. Eu entendi todo o primeiro capítulo? Não. Eu fui fazendo isso que eu cheguei a um ponto que eu comecei a entender, vamos dizer 70% do capítulo. E seguindo conselhos de muitos na internet, eu não fiquei preso ali para entender do capítulo. Fui para o capítulo 2. Aí, quando eu fui para o capítulo 2, eu voltei para estaca zero, ou quase a estaca zero. Porque lá tinha palavras novas que eu não estava entendendo. E o processo começou quase todo de novo. É por isso, pessoal, que eu estou falando que exige dedicação. E é cansativo, às vezes a cabeça pode sentir uma cabeça cansada. Eu teve ocasiões que senti até um pouco de dor de cabeça, porque era puxado. Mas aí eu comecei a sentir o resultado. E que resultado foi esse? Foi um resultado que veio até consideravelmente rápido. Eu comecei a entender mais. Quando eu já tinha feito uns 3 ou 4 capítulos do livro e voltei no 1, só para mim saber se eu tinha esquecido muita coisa, eu percebi que eu estava entendendo aquele capítulo 1. Eu entendi o capítulo 1. Eu entendi, apesar que eu esqueci alguma coisa de um pouquinho do capítulo 2, mas entendi o capítulo 2. Então eu percebi que estava tendo progresso. E fui fazendo, fui continuando o estudo, foi para o capítulo, como eu falei, 3, 4, e fui fazendo. Então o que aconteceu? Quando eu fui fazendo isso, eram 25 capítulos, quando eu fui fazendo isso, que eu percebi? Que eu comecei a entender bastante coisa. Então eu fui até o capítulo, se não me engano, 22 ou 23 do capítulo, quase que terminei o livro. Eu não terminei porque eu realmente não quis, eu queria. Eu percebi que eu já estava entendendo bastante da história, o texto estava legal, estava dando para acompanhar, mas eu percebi que eu queria avançar um pouco mais. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então eu queria avançar mais. E aí eu fiz esse estudo, o livro de Robson Crusoe com áudio. Se eu encontrando o site, o link, se eu encontrar, eu vou colocar na descrição. Se ainda existe, eu não tenho certeza se existe. Já faz anos que eu não acesso isso. Mas eu vou colocar na descrição. Aí o que acontece? Eu fiz isso e percebi um resultado rápido. Eu percebi que minha escuta, ou meu listen, estava, né, progredindo rápido. Então o que acontece? Eu percebi que eu estava avançando nos estudos, que eu estava melhorando. Então eu fiz esse processo e gostei desse processo, de um jeito de estudar. Como eu disse, foi cansativo, muitas vezes estressante, mas eu continuei. E, como eu disse, passei para outro estilo de estudo, que foi procurar um novo site que eu estava querendo
um material mais avançado, que era importante, porque as pessoas não conversam o tempo todo em voz lenta. As pessoas conversam normal, conversam às vezes rápido. Então eu sabia disso e continuei a procurar. No próximo vídeo eu vou comentar um pouquinho dessa nova busca, desse novo material e trazer para mim essa nova rotina de estudo, que eu posso falar para vocês, adiantar que foi assim um desafio. Esse foi um desafio bem mais puxado. Mas uma coisa eu tenho que dizer para vocês, guys, o progresso vem, o resultado vem. A gente não espera ficar perfeito, eu não sou perfeito, não espero ficar perfeito, mas uma coisa eu garanto para vocês, isso tudo que eu estou falando para vocês, eu fiz de graça. Eu fiz de graça, com estudo e dedicação, ok? Com estudo e dedicação. Então, como eu disse no primeiro vídeo, é possível, se você quiser, você vai conseguir. Se você quiser, você vai conseguir. Vai demorar tempo, vai depender de quanto tempo você tem para estudar, e nós vamos falar sobre isso também, como tirar o máximo de proveito do tempo, porque nem todo mundo tem, por exemplo, o dia para estudar, ou tem muitas horas no dia para estudar. Temos que fazer planejamento. Então, vamos falar sobre isso também. Até mais, até a próxima.